Amém? Só uma igreja para o Senhor. Feliz mais uma vez por fazer parte do culto Pérola de ontem e do culto de hoje. Apesar de não ser uma pérola, mas eu faço parte da pérola, né? Eu só tenho a parte da ostra, onde fica a pérola. Amém? Isso é só para a gente descontrair nesta noite. Antes mesmo de dar início aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra em Josué, no seu capítulo 6, eu vou entregar algo da parte do Senhor para a igreja. No momento que o pastor cantava aqui e pediu que a igreja se unisse, foi a palavra que o Senhor me deu. Quando você se une em um propósito, as muralhas caem. Então, quando ele falou, vamos ajuntar as brasas, o que é ajuntar as brasas? É se unir para aquecer o ambiente. Então, quando você se dispõe a se unir em um propósito, existe um mover espiritual. Então, eu creio que hoje essa muralha ela caiu. Por quê? Você não fez um ato simples, você fez um ato profético. Se unir em um propósito. Porque quando você saiu do teu lugar e foi, você entendeu que você precisa do teu irmão. Amém? Josué capítulo 6, a partir do versículo 6, vai dizer assim: Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai em arca o concerto. E 7 sacerdotes levam 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Versículo 16: E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Poder sentar. Eu vou repetir de novo, você sentado. Você começa a imaginar aí aquilo que é impossível, humanamente falando, de acontecer na tua vida. O que é impossível hoje? Eu não vou dizer o teu filho sair das drogas, porque isso não é impossível, porque você tem autonomia para expulsar demônios e pisar na cabeça da serpente. Então isso é possível. Impossível é uma coisa que eu e você não pode fazer. A morte é uma coisa aos olhos humanos impossível de ser revertida. Mas a Bíblia relata que Lázaro, após 4 dias de morto, foi ressuscitado pelo dono da vida. Impossibilidade humana, mas possibilidade divina. Versículo 16 de novo. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Então aqui vamos narrar um texto aonde um homem teve a responsabilidade e tinha a responsabilidade de chegar até esse lugar e dominar esse lugar. Mas o que era Jericó? Uma cidade fortificada, uma cidade bem estruturada e uma cidade, aos olhos humanos, impossível de ser transpassada. Vamos entrar hoje no mundo espiritual. O teu problema ou a tua dificuldade é difícil, é grande, é forte. E aos teus olhos é impossível de você conseguir. Mas o que Josué fez? Ele foi até os sacerdotes
começou a se preparar e deu uma ordem para que eles preparassem usinas de chifres naquela época. A primeira coisa para você chegar a seu ideal, você tem que se organizar. Não tem como você, vamos botar aqui sobre a apresentação de uma criança, ser pai se você não está preparado. É a mesma coisa. Porque você vai ter um filho, mas como você vai cuidar do seu filho se você não tem experiência? Você tem que ir até quem? Aquele que é mais antigo. Como é que eu faço para trocar uma fralda? Hoje em dia é mais fácil, é só abrir ali. Antigamente, as mamães estão aqui, ela lavava ali aquela fralda de pano. Eu peguei essa época, apesar de ser novinho, mas eu peguei essa época. Botava ali, cuidado com o alfinete para não espetar o umbigo. Não sou muito velho, não. Eu peguei essa época, apesar de ser novinho, mas eu peguei essa época, todo um cuidado. E Josué aqui teve todo um cuidado para poder chegar até aquele lugar. E o interessante é que até ele conseguir romper a barreira, ele se manteve em estratégia com o Senhor. Qual a tua estratégia hoje? É com o teu inimigo ou com o teu amigo, que é o Senhor Jesus? Não tem nada a ver com o culto pérola, não. O culto foi onde? Hoje é só um complemento. Porque ontem Deus falou uma coisa e hoje Deus está falando outra. Mas vai se unir aquilo que você precisa. Então a primeira coisa hoje, que é o primeiro dia da semana, você tem que ter estratégia e procurar pessoas santas para te ajudar nessa estratégia. Porque se eu for na direção de alguma coisa e procurar pessoas que não estão no mesmo foco, eu não vou chegar. Isso aqui começou a acontecer com Josué. Ele focou, porque era promessa. Se Deus te deu uma promessa, Ele vai cumprir. Mas você tem que trabalhar para isso. Não fique sentadinho na tua cadeira pensando que papai vai te dar um carro de 100 mil se você não arregaçar suas mangas e trabalhar. Então nada é fácil, tudo é com sacrifício. Para você colocar essa blusa linda aí, foi luta. Para você participar do culto ontem, foi luta. Porque não é mérito nosso estar aqui, é mérito somente de Deus. Porque se a gente não estivesse aqui, Ele continua sendo Deus. É isso que os homens não entendem hoje. Pensam que se ele não pregar, Deus não fala. Mentira dele, está se enganando. Porque a Bíblia diz que se os homens não clamarem, as pedras clamarão. Então eu e você somos instrumentos. Voltando para o texto. Este homem queria transpassar, queria chegar ao outro lado. E qual foi a estratégia? Começar a rodear a cidade. A estratégia que Deus está te dando. Você vai começar a andar em volta daquilo que Deus te prometeu. Poxa, mas o meu marido está na cachaça. Não fala nada quando ele chegar embriagado. Só ora. Ó, você está rodeando. Ah, mas o meu filho está preso na droga. Não fala nada, só ora. O povo ficou rodeando a cidade calado, mudo. Olha a estratégia que o papai está dando. Ó. Xiribias, Tecamadaim. E no exato momento que ele falou, gritai, a muralha caiu. Primeira coisa, tenha paciência naquilo que Deus te prometeu. Serve para mim também. Porque nós somos impacientes. Queremos para ontem. Você não vai conquistar nada para ontem. É no tempo de Deus. Ele podia chegar na porta de Jericó, orar e colocar a mão.
e ela cair? Poderia. Você pode ir no banco sem você ter nada na tua conta, com o teu cartão, colocar lá e sair a quantia que você precisa? Pode. Isso é fé. Mas você sabe que não tem nada, mas vai sair. Se você for com fé, vai acontecer. Eu sou prova viva. Se não falha a minha memória, eu comprei na época 4 salsichas. Quando eu abri a panela, tinha uma panela cheia. A mesma coisa foi o aipim. Era meia dúzia. Quando eu abri a panela, estava cheia. As coisas de Deus não se entendem. Era impossível as muralhas caírem. Impossível. Muralha fortificada. Era impossível. Impossível. O que é impossível hoje para mim? Para mim. Hoje, o impossível para mim, nos meus olhos humanos, é conseguir fazer alguma coisa que é possível para Deus. Porque para Ele tudo é possível, tudo. Se Ele falar aqui hoje, Ele vai lá dentro da tua casa e vai libertar, Ele vai fazer. Ah, mas ele está assim, ela está assado. Josué não questionou a dificuldade, ele olhou o propósito. Então olhe o propósito. Qual é o teu propósito hoje? É continuar sofrendo, desistir do caminho, ou ouvir aquilo que o Senhor está te falando? Às vezes o teu propósito hoje é só um encerramento do culto, tá bom? Segunda-feira vai seguir tudo normal. Não, hoje você vai sair com uma visão diferente. Porque hoje, como dizem aí fora, você vai dar uma tapa na cara do diabo. Vai falar: diabo, você perdeu. Deus me deu novas estratégias para poder derrubar essa muralha. Ah, mas está tão difícil, está tão complicado. Já pensou se Josué olhasse para a muralha e não dá para mim não? Mas se foi Deus que prometeu, se Deus falou que vai te dar, Ele não pode retroceder aquilo que Ele falou. E toda conquista de alguma coisa requer sacrifício. O versículo 16 vai ser bem simples na parte dele. Gritou, porque o Senhor os tem dado a cidade. Deus, Ele prometeu: Josué, faz dessa forma que eu quero. Imagine o sentinela olhando para uma multidão de pessoas dando volta. É assim que o diabo fica. Eu falei que vou destruir o casamento dela, e você não falou nada, tu está orando. E o diabo está começando a ficar desesperado. Aí ele chega embriagado, no outro dia ele chega todo sujo, no outro dia ele tenta te bater, mas você clama o sangue de Jesus, corta. E as pessoas: larga ele, chuta ele, larga o teu filho lá. E você está ali, muda orando, mudo chorando. Ninguém está vendo. Josué, ele falou: eu vou continuar. Eu não posso parar. Só que ele não falou nada. E o sentinela olhava aquele povo. Primeira volta, segunda volta. Não é que nem a gente vai daqui no Vila rapidinho, não. Demorava tempo. E não era 1, 2, 3. Eram milhares de pessoas. Devagarinho, com a boca fechada. Qual a instrução que hoje Deus está falando? Mantenha-se no propósito, mas com a tua boca fechada. Por quê? Porque todas as vezes que você abre, que você pronuncia que você vai fazer, o diabo vem e corta. Se você falar que vai comprar uma casa, aquele que não gosta de você vai torcer para não dar certo. Imagine se Josué abre a boca dele: não, a gente vai conquistar. Porque dentro da nossa parentela sempre vai ter alguém que está torcendo contra. Fulana falou que vai comprar a casa. Mas ela está toda enrolada, toda endividada, vai comprar a casa.
já era. Você falou aquilo para uma pessoa que você pensou que era sua amiga e, como dizem aí, virou fofoca. Isso também é instrução de Deus. Então entenda nesta noite, que eu já estou terminando. Falta 2 minutinhos. O propósito maior desta palavra nesta noite é você não desistir da promessa. Qual é a tua promessa hoje? Não fala para mim não, fala para Deus. Qual é a tua promessa hoje? O que Deus te prometeu e ainda não aconteceu. Ontem foi falado de promessa. Aqui também, isso também é promessa. Conquistar uma cidade que não tinha como ser conquistada na época, por homens e mulheres sem instrumento adequado para conseguir guerrear contra Jericó, era impossível. Hoje o teu impossível pode ser o teu filho, um parente, uma doença que o médico falou, estado terminal do câncer, não tem mais jeito. É impossível para a medicina. Mas se você crer que Deus vai fazer, e se você se esforçar com a tua boquinha fechada, vai acontecer. Aí você vai correr aqui e falar assim: pastor, eu quero contar um testemunho. O que aconteceu? Tinha X pessoas no estado terminal do câncer. Eu orei pela vida dela, Deus me deu vitória e ela está curada. Isso é milagre. E eu te lanço o desafio nesta noite, diante do altar e diante da igreja. Não se vê mais milagres de cura como se via antigamente. Não se vê mais. Está falando heresia? Não se vê mais. Por quê? Porque as pessoas estão esquecendo quem é Deus, estão se colocando no lugar de Deus. Então você não está vendo mais. Paralítico andando, é impossível humanamente falando, um paralítico levantar e andar. Mas para Deus não é impossível. Para mim é impossível declarar, mas para Deus não é. Como foi bem falado pelo nosso presbítero semana passada, a gente tem medo de colocar a mão, de exercer a fé. Josué ele não teve medo. Ele aqui literalmente, ele foi um homem audaz. Então seja audaz naquilo que você necessita, naquilo que você quer conquistar. Não é, porque eu quero um carro de 300 mil. Estou dizendo uma coisa simples: um carro de 300 mil. Mas um carro de 300 mil, eu nunca vou ter isso. Você tem mais do que 300 mil, que é a vida eterna. Então você pode. Tudo isso que está aqui é supérfluo, tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai ficar. Quem você tem servido hoje? Aquele que pode ou aquele que tem? Como foi falado ontem. Você serve aquele que pode. Você chegou até aqui nesta noite, não foi para me ver, mas foi para sentir a presença que você já sentiu, foi para ouvir uma palavra diferente. Nos coloquemos de pé nesta noite. Não vou esticar muito até aqui. Amém. Vou fazer um ato profético contigo nesta noite. O que é ato profético? É aquilo que você vai determinar. Qual é a muralha que você quer que caia na tua vida? Qual é a muralha? A muralha é essa, é você e Deus. Hoje a palavra é de quebra de muralha. Quebrar a muralha, destruir a muralha. Uma coisa que é intransponível. Uma coisa que é intransponível. Hoje você vai fazer diferente. Vou mandar você sair, você vai ficar aí, onde você está. E você vai orar comigo de uma forma direta. Amém? Você tem que crer, irmão. Não adianta você olhar. Creia.
Não fica com medo do diabo, não. Ele não pode nada. Como foi pregado ontem, ele não pode nada, ele não tem nada, ele não é nada. Creia, porque hoje foi feito uma coisa diferente aqui. E eu vi com os meus olhos. Eu via o mar vermelho aberto e passando. E via também a muralha caindo. Era outra palavra. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu fui dormir, era mais ou menos 2h20 da manhã. Deus me deu 3 palavras. Me deu sobre 3 profetas. Me deu Isaías 49, me deu Ageu e Sofonias. Falando, um fala da inércia, do outro fala do povo que vem para o templo sacrificar, mas o Senhor não ouve. E a outra palavra o Senhor fala de um homem que foi chamado para falar a verdade. Eu não preciso de status. Sabe por quê? Porque status não vai me levar para o céu. Eu preciso de presença. E você também precisa de presença. Então eu vou orar. E eu creio. Não vou dizer até o final do ano, porque é o homem que fala. Mas eu creio que as promessas que foram faladas na tua vida vão acontecer. Eu não sei o que é. E quando você falar, eu vou ficar feliz. Porque a tua vitória é a minha vitória. Amém? Oremos. Bendito Deus e eterno Pai. Na noite deste dia, Senhor, eu vou orar ao Pai com um propósito, assim como Josué fez. Senhor, ele entrou, ó Pai, com o propósito de transpor, ó Pai, aqueles muros, de chegar até aquela cidade e tomar como um forte. Mas neste momento eu entrego, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, a muralha, que não é mais muralha, só é pó neste momento, porque eu creio que o Senhor já derrubou essa muralha que atrapalhava, ó Pai, todo o crescimento espiritual dos meus irmãos. Ó Pai, se for na área financeira, se for na área conjugal, se for, ó Pai, em algum lugar que necessita que essa muralha venha a ser destruída, não pelas minhas palavras, mas diante da tua palavra e diante do teu nome, que as muralhas venham ser caídas neste momento, que as muralhas venham ser, ó Pai, quebradas neste momento. Ó Pai, vai de encontro à casa do meu irmão, da minha irmã. Se a muralha está dentro do lar, ó Pai, se ela não fala mais com o seu marido ou seu parente, se tem alguma coisa, ó Pai, tendo, ó Pai, como barreira, atrapalhando todo o desenvolver e toda a transformação dentro da família, quebra neste momento. Se for, ó Pai, no âmbito, ó Pai, familiar, se for no âmbito conjugal, eu venho te pedir em nome de Jesus, ó Pai, vai desfazendo neste momento toda essa muralha, ó Pai, dando estratégia para que eles possam, ó Pai, conseguir transpor estes muros e eles possam habitar esta terra que foi prometida, porque nós entendemos que tudo que passamos existe um propósito. Josué, Pai, tinha o propósito de chegar ao outro lado. Ele não tinha, Pai, armas da época, mas ele tinha a maior arma, que é o Senhor. Então ele viu, ó Pai, que era preciso entrar, ó Pai, em um propósito. Então nesta noite, ó Pai, que viemos entrar num propósito este, ó Pai, para conseguir a cada dia derrubar as muralhas que têm atrapalhado a nossa ida e nossa vida, porque sabemos que o inimigo ele não está satisfeito, ele não está feliz porque conseguimos, ó Pai, chegar até a tua casa, conseguimos, ó Pai, em união, em unidade, proclamar o teu nome, conseguimos, ó Pai, neste dia de festa, concluir, ó Pai, aquele propósito que foi colocado nos corações dos teus filhos. E hoje, para a honra e para a tua glória, se finda, ó Pai, mais um culto que foi denominado como pérola, porque sabíamos, ó Pai, que alguma coisa iria ser feita, que alguma coisa iria acontecer, por mais que os nossos olhos humanos não estão vendo,
mas os nossos olhos espirituais já contemplam tudo aquilo que foi, ó Pai, lançado nesse altar ontem, tudo aquilo que está sendo lançado neste altar hoje, e que nós possamos entender que a verdadeira, Pai, salvação vem de Ti, que o verdadeiro amor emana de Ti, e que todas as coisas, por mais que sejam, ó Pai, dolorosas da nossa vida, têm um propósito. Ó Pai, eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada um que se dispôs a estar na Tua casa, que se dispôs a estar em comunhão, que se dispôs a estar aqui, ó Pai, neste dia, neste culto. Ó Pai, sabemos também, ó Pai, que os nossos irmãos fizeram as suas vias de cidadão. Eu quero entregar também nas Tuas mãos, ó Pai, a nossa nação, que independentemente de quem chega para assumir, ó Pai, o poder, que ele venha reconhecer a Tua soberania, e que ele venha, ó Pai, ser também impactado pela Tua palavra, independentemente, ó Pai, de como esteja e o que vai acontecer na segunda-feira, que possamos, ó Pai, entender que o mundo jaz no maligno, que independentemente de quem entra e de quem saia, não haverá mudança, porque tem que se cumprir a Tua palavra, porque a Tua palavra, ó Pai, nos diz que o mundo, ó Pai, jaz do maligno, que no mundo, ó Pai, não terá mais a paz, e quando tiver a paz é porque terá o anticristo. Então nós entendemos como igreja que precisamos ficar fortes e firmes na Tua presença, independentemente de quem vai assumir o poder, porque todo o poder está sobre as Tuas mãos. Então nesta noite eu quero entregar, ó Pai, a Tua igreja, a Tua casa, este culto que foi realizado, as pessoas que estão aqui, que estão com o coração, ó Pai, alegres em ver que a Tua glória mais uma vez desceu neste lugar. Fica conosco, Espírito Santo, na verdade. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos bater palmas ao Senhor Jesus. Você que escolheu 5 minutinhos, mas vale muito mais dentro da casa do Senhor do que fora. Eu confesso